Olá, seja muito bem-vinda à série Livres para Amar. Meu nome é Jaqueline Pinto, nós estaremos juntas ou juntos durante 3 episódios. Então, esse é o nosso episódio 2. Então, seja muito bem-vinda. Nessa série Livres para Amar, você vai aprender a identificar aquilo que está bloqueando o seu fluxo de amor. Já que fluxo de amor nunca ouviu falar. Fluxo de amor é esse dar e receber amor de uma forma equilibrada. Que ninguém sai perdendo, ganhando. Todos saem ganhando. É você dar amor, é você receber amor, é você se amar e amar o outro. Então, é baseado nessa mentalidade de abundância, entre dar e receber, que você não precisa perder para o outro ganhar, e nenhum outro precisa perder para você ganhar. Mas não, nós podemos sim, através desse fluxo de amor, através desse amor inteligente, a gente dar amor e a gente também receber esse amor a partir de nós, não a partir do outro. Ah, não, eu vou procurar amor no outro. Não, a gente começa se amando e assim a gente vai amar esse outro de uma forma muito mais leve. E a minha proposta nessa série é te mostrar aquilo que está bloqueando o seu fluxo de amor, aquilo que está trazendo sofrimento para você, aquilo que está travando a sua vida amorosa, esse fluxo de amor. No primeiro episódio, eu contei um pouco da minha história. Eu, como psicóloga, já atendi mais de 9.000 mulheres. Imagina quanta história eu tenho que compartilhar com vocês. É muita história. E baseando, né, em toda essa experiência profissional, né, no meu consultório, através aqui das redes sociais, eu tenho treinamentos aqui com mais de 500 alunas que estão sendo, né, monitoradas por mim, estão sendo atendidas através dos treinamentos online. Então, tudo isso me fez ter no coração assim, um desejo enorme de levar essa mensagem para mais mulheres. Por isso que é uma série gratuita, justamente para você identificar aquilo que está bloqueando a sua vida amorosa e que você também dê os primeiros passos para se libertar, para se amar e amar o outro dessa forma livre, dessa forma leve. E no primeiro episódio eu contei um pouco disso para você, com um pouco mais de detalhe, e falei também que a minha vida profissional ela ficou muito paralela à minha vida profissional. O que as mulheres estavam vivendo, né, que traziam seu sofrimento ali no consultório, falando a respeito dessas dificuldades na vida amorosa, eu comecei a perceber que eu também estava vivendo tudo aquilo. Isso deu um nó na minha cabeça, imagina, né? Como psicóloga, e ali eu tive que fazer um trabalho exaustivo de estudos, de metodologia, para ajudar essas mulheres a fazer esses desbloqueios e também a fazer isso na minha vida. Porque nesse momento eu já estava, eu falava assim, ah não, porque quando eu casar, não vai, aí sim eu vou me sentir amada. Quando eu casar, quando eu tiver filha, né, quando tiver uma família, aí essa carência vai embora. Aí essa codependência, que depois a gente vai falar sobre isso vai embora. Não, isso aí é porque eu não tenho uma pessoa, é porque eu não encontrei uma pessoa especial. Até que eu percebi que não é bem assim. Eu encontrei sim uma pessoa especial, alguém que me amava, mas mesmo assim, casada, com filha, com, digamos, com todos os meus sonhos realizados, porque eu também já tinha um consultório, que era um grande sonho meu. Então, mesmo assim, havia uma insatisfação, uma infelicidade. Eu dava amor, mas eu não conseguia receber esse amor. E assim, eu comecei a fazer essas várias descobertas. E uma das descobertas que eu contei no episódio número 1, né, se você não viu o episódio 1, termine de assistir esse, volte no episódio 1 e dê uma olhada no episódio 1, porque eu mostrei que um dos bloqueadores é as crenças familiares. Então, no episódio 1, eu mostrei detalhadamente, né, como que aconteceu na minha vida, não tão detalhadamente assim, né, gente? Mas eu mostrei para vocês o que aconteceu comigo, o que acontecia com a minha família, acontece ainda com a minha família, e aí eu pude perceber na minha vida que essas crenças familiares, sim,
interrompiam o fluxo de amor por causa das crenças, do que minha mãe me dizia, do que minha avó dizia para minha mãe, o que as mulheres da minha família diziam para mim. Então, tudo aquilo que eu vi na minha família, que eu ouvi na minha família, eu fui acreditando como verdade e isso foi trazendo um insucesso na minha vida afetiva. Então, no final do episódio número 1, né, do episódio 1, eu comecei a te fazer algumas perguntas, né? Perguntando, uma das minhas perguntas era: o que a sua dificuldade hoje é uma dificuldade sua ou uma dificuldade também denotada ali na sua família? Então, eu comecei a fazer algumas perguntas justamente para te questionar, para fazer com que você pense mais a respeito dessas dificuldades, desses impedimentos, desses bloqueadores. E nesse episódio 2, eu vou te mostrar os principais bloqueadores da vida amorosa. Aquilo que impede a mulher de fluir, né? Os homens também, mas como eu endereço mais o meu público feminino, então, principalmente para você, mulher, que é com muito carinho que eu faço para você. Então, eu vou te mostrar os principais sabotadores. Esses sabotadores, eles vêm de todos esses estudos que eu fiz, de todos os atendimentos que eu pude atender lá no consultório, ou então aqui também nas redes sociais, através das mensagens que vocês me mandam, lá no Instagram, lá no YouTube, e também com as minhas alunas. Quando elas começam a conversar comigo, eu também começo a perceber essas dificuldades. E falar em treinamento, nós, né, depois eu vou, amanhã não, né, depois de amanhã, no episódio 3, eu vou te mostrar também um dos nossos treinamentos, que é o programa Livres para Amar. Então, em breve, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Então, hoje você vai entender, então, esses principais bloqueios que eu percebo claramente na vida das mulheres. E o primeiro bloqueio é a carência. Um dos vídeos mais assistidos que eu tenho no YouTube é sobre carência. Quando eu falo de carência, ali são muitas visualizações que eu tenho. A carência, ela é um grande bloqueador. A carência é como se fosse um saco furado, que mesmo que você faça de tudo, esse afeto não chega. Então, a carência, ela vai trazer esse impedimento de fluxo do amor. Então, ali você dá amor, você dá amor, você dá amor, você dá amor, mas você não recebe esse amor. Você não consegue sentir esse amor. Você não consegue desfrutar do amor. A carência, ela traz tantos impedimentos, e um deles é a própria escolha amorosa. Quantas vezes que nós fazemos escolhas amorosas baseadas na carência? Então, a carência, ela faz com que a escolha, lá no comecinho, a escolha fique comprometida. Então, ali, se a pessoa te trata bem, a carência faz com que você tenha uma expectativa muito romântica, porque há uma necessidade tão grande de atenção, de aceitação, de amor, que se uma pessoa chega com um pouquinho mais de educação, ali a gente já acha que é o quê? Ah, não, nossa, que delícia, eu acho que eu tô amando, eu acho que essa pessoa tá gostando de mim. Não, ela não tá gostando de você. Quer dizer, ela pode até gostar de você, mas ela não significa que ela quer ter ali algo a mais com você. É fruto de uma fantasia romântica que a carência faz. Então, a carência faz a gente ver amor onde não existe amor. A carência é como se fosse um véu em que a gente começa a enxergar a realidade de uma forma muito distorcida. Então, se a gente começa a namorar com uma pessoa que é muito ciumenta, e que todo mundo fala com a gente, ó, fulano de tal é ciumento demais com você, ele é possessivo, cuidado com esse homem. A carência diz, não, é porque ele gosta tanto de mim que ele me liga 20 vezes. É porque ele gosta tanto de mim, e aí ele não gosta que eu fique usando essas roupas, ele me proíbe as amizades, mas é porque ele gosta muito de mim. Então, a carência, ela pode ser até mesmo mortal, destrutiva.
Porque a gente começa a enxergar amor onde não existe. Então, a carência é um grande impedimento, porque mesmo que as pessoas ali estão contigo, às vezes realmente a pessoa gosta de você, mas essa carência, ela faz com que nada seja o suficiente, que o amor não seja o suficiente. Então, por isso que depois a gente vai até, agora vou até falar um pouquinho mais a respeito de um bloqueio, que é o ciúme e o controle, porque a carência vai misturar nisso tudo. Então, a carência é um grande impedimento, porque ela vai fazer com que você é como se você tivesse um véu e não enxergasse a realidade. É como se você tivesse esse véu e impedisse de você ver até mesmo o outro. Então, a carência faz você idealizar um homem de uma forma muito romântica, de uma forma muito idealizada. Então, só depois de um tempo que você começa a perceber que tudo aquilo que você pensou era uma fantasia. Então, a carência, ela pode nos prejudicar desde lá do começo, numa escolha amorosa. E eu te pergunto, você acha que você é carente? Você acha que você tem essa dependência afetiva? Às vezes a dependência afetiva ela fica muito notória no namoro, e aí eu não estou falando de escolha amorosa, mas também no namoro e até mesmo no casamento, quando você depende dessa pessoa. Você depende da opinião dela, você depende do dinheiro dela, você depende se ela te aprova ou não. Então, no momento, é como se você se perdesse de si mesma e ficasse somente à mercê desse outro. Você já ouviu falar de pessoas que falam assim: ah, terminei o namoro e perdi o chão? Né? Pessoas que entram numa depressão profunda, até mesmo cometem suicídio. Por quê? Por causa de uma dependência afetiva. É como se aquela outra pessoa sustentasse a própria vida dela. Então ela não se sente mais, é como se ela se perdesse. Tem até um livro muito bom do padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, que vai falar muito sobre isso. Então, se você identificou essa carência, leia esse livro. Tem um outro livro que eu quero te indicar, o Codependência Nunca Mais, da Beat Melody. Não sei se a pronúncia é correta, mas é Codependência Nunca Mais. É um livro também muito interessante para você que identificou que a carência afetiva é algo que você tem vivido, a dependência emocional. Fechado? Vamos para o próximo bloqueador? Ai, ai, ai. Ciúme e controle. É um grande bloqueador, por quê? Porque esse controle, esse ciúme, ele vai te prejudicar tanto em dar amor, quanto receber amor. Porque o medo de perder é tão grande, tão exagerado, que faz com que você não desfrute do namoro. Então, essa pessoa, né, com esse impedimento, com esse bloqueio, com esse ciúme exacerbado, com esse controle exacerbado, ela não consegue aproveitar o dia a dia do namoro. É como se tivesse o tempo todo uma pulga atrás da orelha, uma cisma, uma coisa dizendo assim: olha, você vai perder essa pessoa. Ele vai encontrar alguém melhor. Ele vai sair dessa relação. Você vai perder, você vai ficar sozinha de novo, porque você não fica com ninguém, você é uma pessoa difícil. E você vai perder essa pessoa, e essa pessoa, ela é a pessoa mais maravilhosa do universo, e você vai perder. Então, há um estado de insegurança tão grande, ao ponto dessa mulher ficar ali, vigiando o tempo todo os passos desse namorado, desse marido, ao ponto de se perder também. Por isso que eu digo, gente, que fluxo do amor, ele tanto é endereçado para o outro quanto para si mesma. Então, ela perde o próprio amor, o próprio afeto. Por quê? Porque só fica na ansiedade, no medo. Então, é um medo tão grande, uma ansiedade tão grande que ela se prejudica. Ela perde a concentração, ela perde a própria paz. Então, ali, e isso também vai acontecer no próprio namoro. Então, ali que seria uma noite tão gostosa, que seria
uma viagem tão gostosa, um almoço tão gostoso. Ali ela ficou a semana inteira sem ver o namorado, sem ver o marido. Então, um encontro que deveria ser assim, que poderia ser tão delicioso, acaba que é em briga. Porque é um modo de amar pesado, é um modo de amar destrutivo. Por quê? Porque ela acaba se destruindo e ela acaba também sabotando a própria relação. É muito complicado. Às vezes, como eu falei no episódio 1, às vezes ela aprendeu a ter esse ciúme por causa de crenças familiares, ou até mesmo por causa de traições na sua própria vida. Às vezes, a pessoa, não vou falar que é você, tá? Pode ser que seja. Às vezes, essa pessoa, ela passou por situações de traição e doeu tanto, 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 ao ponto dela não querer sentir mais essa dor. Então, ela fica vigiando para que não aconteça de novo. E isso torna esse fluxo de amor impedido. Bem, vamos para o próximo. Ai, 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 conversa, hein? Mas é interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Pensar sobre esses impedidores, para que a gente possa romper com tudo isso. O próximo é o esquivo. Já que, tá, carência, ok. Ciúme e controle, ok. Mas esquivo, esse aí eu nunca ouvi falar. O esquivo é um sabotador da vida amorosa. Por quê? Porque ele vai impedir dessa pessoa manter relações duráveis, manter relações mais longas, mais duradouras, mais firmes. O esquivo, ele vai bloquear a vida amorosa dessa mulher. Por quê? Porque no momento em que o namoro, o casamento, começa a dar os seus primeiros sinais, as suas primeiras dificuldades, os seus primeiros obstáculos, porque é normal, né, gente? Ser humano, convivência, relacionamento, vai acontecer de haver situações difíceis. Até para que o casal possa crescer juntos, não é verdade? E aí, quando começam a vir as primeiras situações difíceis ou os primeiros momentos difíceis do casal, essa pessoa, ela tem um pensamento tão automático do tipo, tá dando trabalho, vou terminar. Que era o que acontecia comigo. Então, logo lá no começo do casamento, principalmente, isso ficou muito notório, que quando começava a vir uma situação difícil, gente, era uma situação difícil, do tipo, ele não me ajuda nas tarefas domésticas. Ele não me ajudou a trocar a fralda da minha filha. Ele gosta de sair com os amigos no sábado à noite para jogar bola. Uma situação já fazia eu pensar automaticamente, então eu vou divorciar, vou pedir o divórcio, é melhor eu separar. Então eu vejo isso muito, 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 com muitas alunas dos meus treinamentos, em que surgiam situações difíceis para ela, situações que às vezes ela nem comunicava com o namorado, ela não chegava nem a conversar sobre isso. Mas ela logo pensava, já que não está sendo do meu jeito, já que não está sendo no que eu esperava, de acordo com o que eu esperava, eu vou terminar. E assim, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem essa dificuldade de enfrentar os conflitos, a gente só fica vivendo de conquista amorosa. Sabe aquele comecinho do namoro? Que é só a fase boa da conquista? Então, você já ouviu falar de gente que fala assim, Jaque, eu ouço muito aqui nas redes sociais, Jaque, engraçado, de repente eu tô perdendo interesse pelo namorado. E eu já tô percebendo que eu só gosto do comecinho do namoro. Já aconteceu isso? Eu só gosto do comecinho do namoro, eu só gosto da fase da conquista. Ou seja, essa pessoa pode ser que ela tenha essa dificuldade de lidar com conflitos, de lidar com a comunicação, né, de comunicar os seus sentimentos, até mesmo de se entregar na vida amorosa. E por falar em se entregar, eu vou falar agora do nosso último
impedimento, né, dos principais que eu escolhi para falar com vocês nessa série, que é o medo de se machucar. Então, o medo de se machucar é a raiz, tanto da carência, quer dizer, vem também um pouquinho de carência, vem também o ciúme, o controle, o esquivo, porque o medo de se machucar, ele surge ali no momento em que você já se machucou tanto. Talvez você não tenha machucado não somente na sua vida amorosa, com seus namorados, mas lá atrás. Talvez lá para trás, com seus pais, talvez tenha acontecido ali, no momento da sua infância, no momento em que você não se sentia amada, você não se sentia desejada na família, você tinha dificuldade de perceber essa aceitação, dessa aprovação. Talvez você se sentia excluída, aquela que era não preferida. Talvez você tenha tido sentimentos de rejeição, talvez ali na escola, na adolescência. E isso foi criando em você um medo. O medo, como essa dor é uma dor que geralmente a gente não percebe quando adulta, isso pode gerar esses sistemas de defesa, que na verdade a gente está chamando aqui na série, Livres para Amar, de impedimentos, mas na verdade são também mecanismos de defesa, são sistema de autossabotagem. Então ali é o medo de se machucar. É o medo de lidar de novo com essa dor de não ser amada, com essa dor de ser traída, com essa dor de ser rejeitada, de não ser escolhida, com essa dor da solidão, de não saber lidar consigo mesma. Então, tudo isso pode fazer com que você se mantenha em relacionamentos destrutivos, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que não te acrescentam, mas por medo de se machucar, por medo de ficar sozinha, por medo de não conseguir ninguém para vincular, aí você pode se manter no relacionamento que já acabou faz tempo para você. Então, por isso que eu estou aqui, para te dizer que esses impedimentos, você pode se libertar deles. A partir do momento que você busca ajuda, a partir do momento que você se identifica, a partir do momento em que você fala assim, peraí, como as minhas alunas fazem, com as minhas clientes lá do consultório faziam, batendo na porta e falando assim, Jaque, quero marcar um horário com você, eu preciso de ajuda. Não tá legal, chega, eu não aguento mais. Então foi o que eu fiz em 2010, que eu disse, eu não aguento mais, não dá. Se existe, pessoal, outro caminho, se existe um caminho mais leve, um caminho de reciprocidade, um caminho de abundância, um caminho de felicidade. E felicidade que eu estou dizendo, não é você ficar feliz o dia inteiro, não. É de contentamento. Se existe esse caminho da leveza, por que não? Não trilhá-lo. Trilhá-lo. Por que não construir esse caminho? Existe esse novo caminho. Existe esse outro caminho. E por isso que eu estou aqui. Para te mostrar que esse caminho difícil, desse amar difícil, que é mais uma amargura do que o próprio amar. Se você tem sentido essa amargura, saiba que existe o caminho do amor, de amar, de ser livre. Mas isso é algo que muitas vezes pode ser identificado através de uma série como essa. Que somente uma série como essa já pode ser o suficiente para você acordar, para você buscar ajuda, para você falar assim, não, peraí, existe um novo caminho e eu quero trilhá-lo. E é um trilhar, gente, é um construir para a vida inteira. Eu estou ainda construindo esse relacionamento comigo, com o outro, esse relacionamento de paz, de leveza, é uma construção. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é para você despertar, é para você falar assim, não, peraí, eu achava que isso era normal, mas isso não é normal. Foi o que o meu irmão fez comigo. Ele falou, Binha, né, que ele me chamava, ele me chama de Binha. Não é normal. Cuidado. Existe um outro caminho.
E é isso que eu quero falar com você. Existe um outro caminho. Existe um caminho mais leve. Busque ajuda, busque livros, busque terapeutas, busque treinamentos. Não vá sozinha, porque às vezes sozinha é mais difícil. Mas vá com uma ajuda, vá com alguém. E essa ajuda que eu falo é ajuda de livros, de terapeutas, de líderes que possam, que já têm essa experiência com casais, né? Terapeutas que têm essa experiência, psicólogos que possam ali te ajudar nesse momento a trilhar um novo caminho. E eu também te darei essa possibilidade de trabalhar comigo, né? Para que possamos trabalhar juntas num grupo de apenas 5 mulheres, no programa Livres para Amar. Eu ficarei junto com você durante 8 semanas. Cada semana a gente vai trabalhar um tema. E esses temas que eu tenho falado aqui com você, sobre carência, controle, dependência emocional, crenças familiares, nós iremos aprofundar muito com ferramentas, com exercícios, com tarefas, com desafios, tudo isso num grupo de 5 mulheres, para que possamos fazer uma união, né? Um compartilhamento, um momento em que possamos juntas trilhar e construir esse caminho que é individual, mas que juntas a gente também pode trocar experiências, vivências, para que possamos viver esse amor livre. Eu gostaria muito que você fizesse parte do programa Livres para Amar. E no episódio 3, tô fazendo assim, né? Quem sabe você vê aqui no vídeo. No episódio 3, eu vou te mostrar mais alguns passos. Hoje eu te mostrei esse passo de identificar esses bloqueios. E no próximo vídeo, no episódio 3, eu vou te mostrar quais são os primeiros passos. E aí você vai poder conduzir nesse novo caminho. Bora comigo? Bora comigo então no episódio 3, para você saber como você pode não apenas identificar somente, mas a romper com esses bloqueadores, para não ter uma vida mais de amargura, mas uma vida de amar livremente. Eu espero que sim. Nós somos seres amáveis, seres para amar e ser amadas. Nós somos mulheres que podemos amar e também receber amor. Nós podemos amar a nós mesmas com paz, com aceitação, com aprovação. E nós também podemos amar o outro. Um super beijo para você e eu te vejo no episódio 3. Um abraço.